Meu nome é Guilherme, tenho 43 anos. O fato que vou contar aconteceu no ano de 1998 e eu tinha 23 anos de idade. Eu nasci e moro na cidade de Itaúna, Minas Gerais. E tenho um tio que também mora aqui e tem um sítio em São Sebastião do Oeste. São Sebastião do Oeste é uma cidade que fica em torno aí de 50 quilômetros aqui de Itaúna. E o sítio dele ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade de São Sebastião, indo pela estrada de terra. E esse tio meu era um tio que eu via uma vez na vida e outra na morte, não tinha nenhum contato com ele. Certo dia, eu e minha mãe fomos até a casa desse meu tio visitá-lo. Conversa vai e conversa vem, ele me chamou para ir até o seu sítio qualquer final de semana. Eu disse que iria sim, só ele me chamar. Passado umas 2 semanas que eu tinha ido visitá-lo, ele me chamou e eu topei. Arrumei minha mochila e fui para o sítio com ele. Tínhamos ido eu, ele e um outro primo meu, que ele também chamou para nos fazer companhia. E esse primo meu era um primo que eu também raramente via, tinha pouco contato. Chegamos até o tal sítio. Era um sítio simples, com uma casa modesta e antiga, de 3 quartos. Lá ele tinha algumas galinhas, 2 vaquinhas, alguns porcos. Tirando isso, o que tinha no sítio era um pomar grande e um pé de manga, onde ele gostava de deitar na rede. Enfim, era um sítio bem simples, onde a diversão ali era tranquilidade e sair para pescar. No sítio dele até passava um córrego, mas lagoa mesmo não tinha. Ele nos chamou para pescar na lagoa de um vizinho e chamou a gente para ir à noite, pois segundo ele era o melhor horário para pegar traíras e também pegar alguns bagres em um ribeirão que ficava perto da lagoa desse vizinho, que ele tinha o costume de pescar. Ainda era dia, meu tio chamou eu e o meu primo para ir até a casa do vizinho, bater uma prosa com eles e avisar que à noite a gente ia pescar na lagoa e no ribeirão deles. Fomos a pé, por aqueles caminhos de trilha. O vizinho, a sede do vizinho ficava a cerca aí de 1,5 km do sítio do meu tio. Quando a gente chegou na casa do vizinho, era uma casa também bastante antiga, porém era uma casa bem maior. E lá morava o dono da casa, o dono da fazenda, que era um senhor de uns 75 anos, sua mulher, que devia ter os seus 65 anos, e sua filha, que tinha em torno de 40 anos. Ele tinha outros filhos, mas que moravam na cidade. Essa filha dele era a única solteira e que ainda morava com eles. Sentamos no alpendre da casa e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, falando sobre a pescaria que teria à noite. A filha deles, que se chamava Nê, ela disse: caso fôssemos no ribeirão, para tomar cuidado, pois o ribeirão era assombrado à noite. Eu, já pensando que ela estava fazendo piada, perguntei o que acontece lá. Então ela disse: quase todas as noites, daqui a gente escuta como se estivesse rolando barris lá, e pelo som, o barril rola e bate em alguma coisa, como se fosse uma parede, e faz um barulho enorme de estouro, e fica nisso a madrugada toda. Eu nem ninguém daqui de casa nunca tivemos coragem de ir até lá quando acontece, para verificar o que realmente é. Mas algumas pessoas aqui da região já disseram ter ido conferir e que realmente viram barris surgindo do nada e vindo para cima deles, e estourando, fazendo um barulho ensurdecedor. Eu, achando que era piada, ainda brinquei: é até bom isso acontecer, que vou lá pegar um dos barris para colocar os peixes. Falei rindo. A Nê não riu e falou com um tom sério: se você conseguir fazer isso, ainda tá bom. Eu, vendo que ela não estava a fim de fazer brincadeira com isso, encerrei a prosa sobre esse assunto. Acabamos de conversar lá e fomos dar uma passada no ribeirão e na lagoa, ainda de dia. Passamos pela lagoa e fomos até o ribeirão. À medida que o ribeirão ia se aproximando, ele ia ficando coberto por árvores,
e lá dentro ficava bem escuro, apesar de estar de dia. Outro detalhe é que na beira dele tinha areia e ficava parecendo uma prainha. Conhecemos a lagoa e o ribeirão e voltamos para o sítio do meu tio. Lá ficamos conversando, comendo coisas da roça e deitados na rede. Quando anoiteceu, esperamos dar por volta de 9 da noite. Então fomos ajeitar para ir para a pescaria. Jantamos e colocamos calça, blusa comprida e botas para nos proteger dos mosquitos e das cobras. Fomos até o córrego, onde a terra é bem fofa, arrancamos algumas minhocas do chão, pegamos as varas de pescar, 2 lanternas e partimos em direção à lagoa do vizinho. Chegando à lagoa do vizinho, nos posicionamos e começamos a pescaria. Felizmente era lua cheia, e a própria luz da lua deixava o ambiente bem claro, não precisando usar as lanternas. A gente usava as lanternas apenas para enfiar as minhocas no anzol. Ficamos por lá um bom tempo e conseguimos algumas traíras. E já estávamos falando em ir no ribeirão, tentar pegar alguns bagres. E foi quando eu fiquei impressionado. Eu comecei a ouvir um barulho vindo lá do ribeirão. Exatamente o barulho que a Anê havia descrevido. Era como se um barril muito grande rolasse por cerca de 5 segundos e logo em seguida estourava em alguma parede. Eu, meu tio e meu primo começamos a olhar uns para os outros, totalmente assustados e sem falar nada, apenas escutando aquele barulho medonho que se repetia a cada estouro. Então meu tio falou com a gente sussurrando: "Vamos chegar lá perto devagarinho, sem fazer barulho, para ver o que é." Eu não estava querendo ir, mas tive que acompanhá-los. A cada passo que a gente dava rumo ao ribeirão, mais forte ficava o barulho. Nisso já havia 1000 coisas na minha cabeça. Eu pensava: a Anê deve estar lá no quarto dela, ouvindo esse barulho de longe. Quando eu estava faltando cerca de 20 metros para chegar no ribeirão, o barulho era realmente ensurdecedor, principalmente quando o suposto barril estourava. Era um barulho imenso. Porém, apesar de estar ouvindo, a gente não via nada. E nós íamos chegando mais perto da areia. Foi quando de repente o barulho parou do nada. Só ouvimos o silêncio. Nessa hora eu engoli uma saliva e pude ouvir o meu coração batendo disparado. E após alguns segundos de silêncio, o barulho volta novamente, o barulho de um barril rolando. Mas agora ele apareceu vindo em nossa direção. Era um barril enorme, de mais ou menos 1,5 metro de altura. Quando vimos aquilo, nós 3 saímos correndo, gritando, sem olhar para trás. Quando chegamos perto da lagoa novamente e olhamos para trás, não tinha nada atrás de nós, e o barulho continuava lá no ribeirão. Um barril rolava e estourava. Em seguida, rolava outro barril e estourava novamente. Então eu falei com meu tio: "Vamos embora." É o que já devíamos ter feito quando começamos a ouvir isso. Meu tio concordou e fomos embora totalmente apavorados. Quando chegamos no sítio do meu tio, não conseguimos nem dormir. Foi só o tempo de tirar a roupa de pesca e ficamos lá na sala, os 3, a noite toda comentando sobre o ocorrido. No outro dia voltamos na fazenda da Nê e falamos o que aconteceu. Então ela disse: "Viu? Eu avisei." Agora, o que é estranho é que toda história dessa tem uma lenda por trás. Alguém que já morreu no local ou algo do tipo. Porém, nesse ribeirão não tem nenhuma lenda de alguém que tenha morrido ali, nem nada parecido. E até hoje, pelo que converso com meu tio quando encontro com ele, ninguém sabe explicar o do porquê esse fenômeno terrível acontece ali. Boa noite.